Como medir o retorno de investimento real da sua área de tecnologia? Já deve ter tido pensamentos ou alguém já deve ter te perguntado sobre isso. E aí, o que a gente está fazendo aí? Tá entregando resultado? Tá fazendo sentido isso? Essa é uma pergunta muito comum. Você já ouviu? Comenta aí suas experiências e como você tentou responder essa pergunta, né? E eu gosto de responder essa pergunta separando em dois baldes, digamos assim. Tem duas naturezas diferentes do retorno de investimento. Tem uns investimentos que são mais diretos, mais claros, né? Então o ROI é mais mensurável, né? Então assim, automação de processos, redução de custo operacional, aumento de uma capacidade que você já sabe, projetos de prevenção, porque você consegue medir o resultado, você sabe o tamanho da multa média, você sabe quanto você gasta por unidade de trabalho, né? Se você vai automatizar um processo, você sabe quantas horas você gasta, de quantas pessoas, você consegue fazer a conta, você consegue saber quanto que você vai investir, e você consegue chegar na ponta da vírgula ali de qual que vai ser o resultado desse investimento. Claro, se ele andar no prazo certo, etc., pode ter um gasto a mais por questão de gestão de projetos, execução, mas você consegue ter uma visão clara de qual que é o retorno dado o investimento. E tem um outro tipo de investimento que é incerto, que é você vai trabalhar em cima de uma estimativa estruturada, intelectualmente honesta, né? Não inventando um framework para poder convencer alguém, mas acreditando de fato que aquilo que você está montando realmente representa uma possível realidade, né? Isso são algumas funcionalidades novas de produto, apostas em tecnologias que você ainda não sabe medir muito bem o resultado, GenAI, né, Machine Learning, experimentos de crescimento, você quer testar um canal novo, você quer testar um produto novo em si, você quer testar uma comunicação nova, ou você quer fazer uma coisa completamente nova, uma tecnologia que o mercado não tem e você não sabe exatamente como é que vai performar. Você tem que fazer uma estimativa para poder entender a natureza do possível retorno. E para trabalhar bem, você tem que dominar essas duas realidades, né? Então, normalmente, quando a gente recebe esse tipo de pergunta, a gente está do lado que tem que responder a parte de tecnologia, a expectativa de muitos profissionais, de muitos colegas que você pode ter de trabalho, de investidores, de pessoas querendo benchmark, é que você traga uma resposta na linha do ROI mensurável, que é, assim, precisão cirúrgica, né? Isso aqui a gente vai gastar tanto, a gente vai demorar X meses e vai ter um resultado tal. Nem sempre é assim. Muitas vezes essas perguntas vêm para iniciativas de ROI incerto, né? Então, as pessoas querem essa resposta mais cirúrgica, mais exata, porque traz muito mais conforto em você tomar a decisão de fazer o investimento ou não. Mas se a gente vai falando de empresa de produto, tecnologia, que experimenta muita coisa, startup, né, que vive no ambiente de incerteza, nem sempre a gente vai ter esse tipo de resposta. E aí, por exemplo, uma realidade que eu vivi, eu até coloquei aqui como ROI incerto, Machine Learning, apostas de Machine Learning, a gente, na minha companhia, na Peer, a gente utiliza Machine Learning para tomar algumas decisões de pagamento de sinistro, e inicialmente isso foi um grande experimento, porque a gente paga de maneira instantânea e a gente não imaginava exatamente qual que era o resultado. Na verdade, a gente imaginava onde a gente queria chegar, mas a gente não sabia, né? Então, inicialmente, isso era uma aposta com o ROI incerto, era uma estimativa estruturada. À medida do tempo que isso começou a rodar, começou a funcionar bem, a gente começou a entender como isso funcionava em, de maneira mais precisa, as melhorias nesses nossos algoritmos de machine learning para fazer a nossa subscrição de risco ou pagamento de sinistro, coisas do tipo, já se tornava um tipo de projeto com ROI mensurável, porque a gente já conseguia entender quanto mais a gente ia aprovar de pagamento de sinistro, quantas horas a menos a gente ia ter de análise do time de fraude, por exemplo, e qual que seria o ganho para esse tipo de iniciativa, né? Então, de novo, como sempre aqui nos meus materiais, são exemplos que tentam trazer um pouco da visão. Iniciativas de GenAI e Machine Learning podem estar no balde de ROI mensurável para você, mas pode ser que não. E consiga navegar bem nessas duas realidades para você poder entender que tipo de natureza de decisão de retorno de investimento você está tendo, né? E aí, para calcular o retorno do investimento per si,
é uma fórmula simples, você pega o ganho, quando você investiu, divide por quanto você investiu, e aí se você quiser um percentual, você multiplica por 100, né? Estou na frente aqui. Então, um exemplo aí da matemática, a gente vai automatizar um processo de onboarding de cliente, que a gente gasta 16 horas, vai virar 0 horas. Então, a gente pretende ter uma economia de 1,2 milhões de reais e a gente vai investir 200 mil reais para entregar esse projeto. Faz a conta aí, diminui o ganho pelo investimento, divide pelo investimento, vamos ter um ROI de 500%, que é um excelente projeto. E aqui, uma coisa importante de você entender também, quando você vai tomar esse tipo de decisão, não é só o ROI, aqui eu vou falar mais de retorno de investimento hoje, mas não é só o ROI, é o payback também, isso depende muito da natureza do fluxo financeiro da sua companhia. Pode ser que esse projeto demore muito tempo para ser construído, apesar do investimento ser baixo, você demore muito para captar o resultado desse investimento, né? O payback seja muito alto, a quantidade de clientes que você tem de onboarding demora muito, coisa do tipo. São poucos clientes, então demora muito. Aqui eu botei uma economia anual já de 1,2 milhões, então é muito mais fácil da gente ter uma visão, mas muitas vezes a gente não tem essa visão temporal ou esquece de ter essa visão temporal. Então payback é importante também do projeto. Beleza, aquela é a do ROI mensurável, né? A fórmula, que é o que a gente vai tentar colocar também para o incerto. Mas não existe uma fórmula mágica para o ROI incerto. A gente vai tentar fazer estimativas para encaixar essa fórmula e ter uma visão. E aí é importante a gente trabalhar com cenários, né? Então você pode ter um cenário em que você estima baseado na sua realidade da sua companhia um percentual pessimista, um percentual que você chama de realista, e um percentual otimista. O realista sempre tem um puxadinho ali para o otimista também, né? Porque a gente tem o viés de querer fazer o negócio dar certo. E a gente faz um ROI ponderado disso aí. Então você pega, multiplica o percentual do pessimista, pega o percentual do realista e o do otimista e chega nesse ROI ponderado, que é uma mistura de cenários. De novo, isso aqui é um exercício em cima de estimativas. O cenário pessimista, realista e otimista já são estimativas porque a gente está trabalhando no ROI incerto, né? Além disso, a gente vai botar uma camada a mais de incerteza de estimativa, que é o ROI ponderado, que ele tenta pegar o percentual de cada um desses cenários, né? Então, já falei uma vez, vou falar de novo, é importante ter honestidade intelectual. Se você pega um framework desse aqui para tentar embasar um tipo de decisão, tentar ajudar a tomar uma decisão dentro da companhia, e você esculhamba com os números, bota uns números que não fazem sentido só para poder levantar o seu argumento e diz que está usando um framework que alguém trouxe, que é baseado, etc., você está jogando sua credibilidade por terra. Porque se você está trabalhando com pessoas inteligentes, a pessoa vai desafiar isso. Cara, por que o otimista é 80% de chance? Por que você botou 80%? Você vai ter que explicar. Se você tiver uma explicação muito boa, ok, tem que ser intelectualmente honesto. Mas não adianta esconder, trazer só o resultado do ROI ponderado, não mostrar as contas de onde que você chegou nesse ROI ponderado, e aí lá atrás está escondido que o otimista é 80%, o pessimista é 2% e o realista é 18% que sobraram. Porque a gente está trabalhando com camadas de incerteza aqui. E faz parte do trabalho mais macro de estratégia, mais executivo, trabalhar com um certo nível de ambiguidade para poder tomar as decisões. A gente não vai ter as informações perfeitas, né? Então, exemplo, um sistema de IA de recomendação. Vamos dizer que a Amazon está começando a construir o sistema deles de recomendação de produtos. E aí tem um cenário lá de investimento de 2 milhões, um cenário pessimista que vamos investir, o sistema vai recomendar tudo errado, ninguém vai entender nada do que está sendo recomendado, ninguém vai gostar e não vai vender nada a mais, vai servir para nada isso, a gente só vai gastar dinheiro à toa. Um cenário aí que perdemos tudo. Quanto que a gente acha que isso pode acontecer? 30%. Um cenário realista em que a gente vai ter um aumento de conversão, a gente vai ter 8% de aumento de conversão e a gente vai ganhar no ano 3,2. Tira os 2 milhões, calcula o ROI. E os 2 milhões no investimento, né? E um cenário otimista em que a gente vai explodir de aumentar a conversão, 20% de conversão, ganho, faz o ROI ponderado 60%, é uma iniciativa, você vai ter que comparar isso com outras iniciativas para ver
pô, isso aqui faz sentido. Sob o ponto de vista de ROI, o impacto que ele vai gerar, tá atacando um indicador muito importante para a gente, que é um indicador de receita, porque a gente quer crescer, o volume de receita, isso tudo se conecta, né? Também não adianta você comparar iniciativas só pelo ROI, ignorando a natureza delas, ou seja, o quanto incerto ou certa relação, e também qual alavanca que elas estão atacando, né? Se você está querendo aumentar a receita, você precisa crescer o negócio, e você tem uma iniciativa com um ROI muito bom, que, sei lá, diminui o churn, mas não é a prioridade, e o ROI é 61 e a que aumenta a receita é 60, vamos conectar essas coisas com a estratégia da companhia, né? Se o objetivo é crescer receita, vamos na que gera mais receita, que tem um ROI bacana. Também não adianta você pegar uma iniciativa que é ultra mega incerta, que pode ser muito cara, que ajuda a entregar aumento de receita, e desprezar uma iniciativa que seja um pouco mais certa, que ajuda em outros aspectos da companhia, só porque aquela iniciativa maluca entrega crescimento da companhia, é isso que a gente precisa. Você tem que poderar isso tudo. Dependendo do momento que você está na companhia, dependendo da fase, talvez você fale, a gente tem que apostar mesmo, temos que apostar tudo e vamos para o negócio mais incerto. Tudo bem. Meu ponto é, pondere. Já temos o ROI ponderado, mas pondere as decisões. Né? E aí, apostas, tipo de aposta de produto. Aqui a gente está falando de coisas mais incertas, como eu comentei, features de produto, aposta de IA, experimento de crescimento. A gente pode categorizar isso em iniciativas mais mensuráveis, com métricas mais conhecidas, iniciativas que permitem uma iniciativa futura que vai gerar resultado, que aí você não consegue ter um ROI direto, né? Então você tem que fazer aí uma escala de implicação de resultado em resultado para gerar um resultado lá na frente. E é muito mais difícil você justificar, sob o ponto de vista de retorno de investimento, uma iniciativa dessa de capacitação e uma iniciativa que é totalmente maluca em termos de resultado, que pode ser, né? Tipo, upside gigantesco e você tentou colocar num framework que você não consegue, né? Então, tipo um, você consegue medir, consegue ter uma estimativa. Tipo 2, você não consegue ver o impacto direto dela e porque ela entrega um resultado indireto. E o tipo 3 pode ser um resultado absurdo, um nível de certeza altíssimo, muito difícil de calcular o ROI também, tá? Então, considerando essas duas naturezas, tem que separar quais são os retornos que são reais, que você realmente consegue mensurar, de quais são os que são estimados. E aí você consegue trabalhar bem com eles, inclusive medindo o dos ROI estimado, o quanto você acerta as suas estimativas. Né? E ao longo do tempo você vai ganhando, a empresa vai ganhar um músculo aí de conseguir ser um pouco melhor nas estimativas, quando isso é uma coisa muito importante para o seu negócio. E aí você consegue até balizar melhor as futuras decisões, sabendo que você costuma acertar ou errar por uma taxa aí. E isso ajuda você a tomar as decisões futuras. Mas é bom, quando você estiver tentando fazer esse tipo de análise, você separar o que é real e o que é estimado. Um jeito de tentar pensar isso de maneira mais clara, né, é você separar bem direitinho assim o que que você quer construir na iniciativa, né, na oportunidade que você quer atacar, tendo uma hipótese, tendo cenários que você acha que vai dar certo, que vai dar errado, ou realista ou pessimista, o quanto você vai investir, como que você vai medir se o negócio está dando certo ou não, onde que você vai decidir desistir ou parar porque você já viu que não vai dar o resultado e o quanto de resultado você acha que vai dar. Né? Isso aqui é uma visão mais de negócio, uma ferramenta para a gente entender se vale a pena investir e ter um apetite com relação a uma possível oportunidade e dentre as oportunidades, né? Existem até frameworks de produto que falam sobre como tomar essas decisões de iniciativa, como você ter o apetite da oportunidade, o quanto você pode arriscar e coisas do tipo. Isso aqui é uma visão um pouco mais
simples e direta de como você conseguir ter um framework para ajudar você a tomar decisão, né? Mas ele não é nada muito específico com relação à construção de produto em si. É com relação a iniciativas que o negócio possa ter e como poder tomar essas decisões, né? Então, é bom ter uma hipótese, pensar o contexto, quais são os cenários, quais são as métricas, como que você vai medir, se você vai continuar ou você vai parar o resultado esperado e quanto de investimento vai colocar naquela iniciativa. E aí, como eu falei, é bom fazer esse exercício de o quanto a gente está acertando com as nossas estimativas, o que deu certo, um processo de retrospectiva mesmo, né? E aí, times de produto costumam fazer isso trimestralmente, para poder entender o que rolou no produto. Lá na Pia a gente fazia trimestralmente, para entender o que aconteceu, o que a gente errou, o que a gente acertou, se a gente acertou as possíveis estimativas que a gente queria com o resultado. Toda vez que a gente tinha uma iniciativa de produto, a gente tentava planilhar e estimar quais eram os resultados ao longo do tempo, né? Então, não só o ROI, mas também como que aquela iniciativa ia evoluir com relação ao impacto no negócio e até para a gente poder tomar a decisão se a gente quisesse desistir ou não, né? Então, trimestralmente é bom revisitar as iniciativas que foram executadas no trimestre para poder entender o que a gente está errando, o que a gente está aprendendo e se tem coisas que vão demorar mais de um trimestre, continuamos ou não continuamos? Inclusive, das companhias que eu estou mentorando, trabalhando bem próximo, eu tenho ajudado bastante eles numa questão de gestão de projetos e fazer esses tipos de provocação, depois de um tempo de, pessoal, e aí? O que a gente aprendeu até agora? Com o que a gente aprendeu? O que muda na nossa perspectiva do retorno do investimento? O que muda na nossa perspectiva de estimativa? A gente vai continuar? Vale a pena continuar dadas essas novas mudanças? A gente vai parar? O que a gente está perdendo se a gente parar? Então, é um exercício muito importante de ser feito, eu acredito. É, como eu comentei, tenho uma companhia de seguros, uma Insurtech, primeira Insurtech do Brasil a ter uma licença definitiva da SUSEP. Então, hoje, já há algum tempo, né, somos uma seguradora de fato. E eu tenho ajudado algumas empresas também e alguns executivos a ter uma visão de um pouco da experiência que eu tive, não só aqui no canal, mas também através de sessões de mentoria, e tenho visto bastante dessas coisas acontecerem. Então é legal também para trazer um pouco dessa experiência e contar um pouco do que eu tenho visto para vocês. Se vocês têm sentido um pouco disso também, e acho que tem alguém que poderia se beneficiar, passa esse conteúdo para eles. E se inscreve no canal que eu vou trazer cada vez mais elementos e conteúdos desses temas, né? Seguindo aqui. Então, qual que é a diferença aqui para a gente conseguir trabalhar bem com essa questão do retorno do investimento, né? Dado que você está na empresa de produto, se você estiver na empresa de produto, você sempre vai navegar na incerteza. Empresas de produto, startups, tecnologia, tem que experimentar as coisas para poder descobrir novas alavancas de crescimento, aumento de receita, de margem, coisas do tipo. E você tem que saber estruturar bem como navegar nessas duas coisas. Então, seja intelectualmente honesto, não esconda a incerteza, não saia prometendo coisas que você não tem certeza, não fique fugindo dos riscos. Trabalhe isso de maneira organizada. Mostre os riscos, calcule cenários, traga para as decisões os dois lados da mesa, o pró e contra, né? Ajude a estruturar essa certeza e traga a sua recomendação. Tudo isso com honestidade. Isso vai ajudar você a se desenvolver como profissional e vai ajudar você a ser bem visto e vai trazer mais credibilidade para as pessoas poderem seguir as suas recomendações, né? Então, é importante de fazer um exercício de tentar identificar quais foram as suas iniciativas do último ano, tentar separar o que era mais mensurável do que era mais incerto, calcular qual foi o retorno dos investimentos e montar os cenários de probabilidade dos que foram mais incertos para você conseguir tentar chegar naquele ROI ponderado. Lembrando que aqueles percentuais ali você vai calibrar de acordo com a realidade do seu negócio, com a realidade da iniciativa,
o que é otimista, o que é pessimista e o que é realista, e não fique inflando o realista. Nem olhando para trás agora e também ficar, você vai fazer o exercício do que já passou, aí o que dá errado você bota que o realista é pior do que o que eventualmente você colocaria se você tivesse no passado. Não vale fazer game the system, não vale se enrolar. O exercício aqui é para você mesmo e não é sobre acertar sempre, né? Eu trago, em alguns dos meus vídeos eu já falei sobre o mapa não ser o território. O mapa é uma abstração do que é o território. Então, planejamento, estimativas, o objetivo não é acertar sempre. É você tomar decisões com um nível de risco que você tem conforto e você conseguir comunicar esse nível de risco e essa sua decisão. Então, mesmo que você faça estimativas e que você não esteja acertando na vírgula, é importante você usar elas para tomar as decisões e ajustar o quanto antes. Se você gosta desse tipo de vídeo, se está gostando desse tipo de material, se você tem alguma dúvida, coloca um comentário. Eu vou continuar trazendo mais materiais e mais vídeos nessa linha. Aceito também sugestões de temas. E se você acha que foi bacana esse vídeo e tem mais alguém que você acha que seria bom ouvir ou discutir um pouco sobre o tema, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para poder receber a notificação de próximos vídeos. Abraço.